É sempre uma grande alegria que você está conectado conosco para o culto. Amanhã é o 9º domingo após Pentecostes, aquele evento especial da descida do Espírito Santo, em que Pedro anunciou uma mensagem da palavra de Deus com lei e evangelho, e quase 3.000 pessoas se tornaram cristãs. O evangelho espalhou-se pelo mundo, chegou até nós também. Nesse momento, nós queremos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos, cantando junto, o grupo Boa Nova. Senhor é a minha rocha, só Ele é que me ajuda. Me ouve quando peço em oração. Quando estiver passando por qualquer dificuldade, lembra do Senhor, pois só Ele é a verdade. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. Deus Pai enviou seu Filho pra morrer naquela cruz. Seu Filho unigênito é Jesus. Morto não ficou pra sempre, depois do terceiro dia Jesus ressuscita e tudo é alegria. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. O Senhor é meu amigo, só Ele me livra da condenação. Pela fé em Jesus Cristo, ficamos alegres com a salvação. Neste momento, nós queremos confessar os nossos pecados ao nosso Deus e receber dele o perdão. Ó Santo Deus, que és meu Pai Celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, palavras e atos. Sei também que provoco a tua ira e mereço o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Por tudo isso, fico muito triste e peço que me perdoes por amor do teu Filho, e pelo auxílio do teu Espírito Santo, quero mudar a minha vida. Amém. Se é essa também a tua confissão,
Na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, convido você a acompanhar a leitura da carta da epístola para o dia de hoje. A epístola para o dia de hoje, nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, dos versículos de número 14 até o versículo de número 21. Como título, a oração em favor do povo de Deus. Diz o texto: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Assim termina a carta. E nós também queremos, nesse momento, fazer a leitura do Santo Evangelho. O Santo Evangelho para o dia de hoje, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, dos versículos 45 até o versículo de número 51. O texto que nos fala sobre os discípulos estando no mar da Galileia e Jesus vai ao encontro deles andando por cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. E quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago, e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma, e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos confessar nesse momento a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você a cantar junto ou acompanhar o hino 245 do Inário Luterano. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no Evangelho há pouco lido, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, destacando os versículos 49 e 50, onde diz: Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Amigos no Salvador Jesus, ouvir uma voz conhecida quando se está em pânico, com medo, apavorado, é alentador, confortador e traz segurança. O medo e o pavor logo vão se dissipando. A normalidade volta a se restabelecer. Foi o caso do nosso texto de hoje. Jesus falou com eles, os discípulos, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Não é por acaso que o relato deste acontecimento está registrado na Bíblia em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Não há dúvida de que esse relato também foi registrado para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome, conforme João 20, 31. Nos 3 evangelhos em que aparece o texto, ele vem logo depois de Jesus ter alimentado uma multidão. E por isso o texto inicia dizendo: logo
depois. Terminada a missão de Jesus e seus discípulos do lado leste do Mar da Galileia, basicamente, a terra dos gentios, Jesus ordena aos discípulos que subam no barco e vão à frente dele para o povoado de Betsaida, a oeste, enquanto ele mandava o povo embora, ou seja, o povo que acabara de alimentar cerca de mais de 5.000 pessoas. Jesus despediu-se dos discípulos e subiu um monte para orar. Um pastor que tem amor por suas ovelhas, ele não as perde de vista nenhum segundo. Assim é Jesus, o bom pastor. Vendo Jesus que, estando já noite, e os discípulos estando no barco, a remar com dificuldade no meio do mar da Galileia, pois o vento soprava muito forte contra eles, Jesus foi até eles, andando em cima da água, e ia passar adiante, diz o texto. Os discípulos, vendo um vulto andando em cima da água, pensaram tratar-se de um fantasma e começaram a gritar. Ficaram apavorados com o que eles viram, mas na realidade não era um vulto, mas era Jesus. Diz o texto que logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. O evangelista Marcos relata que Jesus subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Dissemos que há o relato também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João. E já no Evangelho de Mateus é onde encontramos o único relato de algo a mais que aconteceu. Ou seja, Mateus relata que Pedro, ao ouvir que era Jesus, que caminhava sobre as águas, pediu a Jesus para caminhar também sobre as águas em direção a ele. E Jesus concordou. Porém, quando Pedro sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: socorro, Senhor! E, imediatamente, vejam, assim como Jesus logo falou quem era, agora, imediatamente, ou seja, a ação de Jesus é sempre rápida para ajudar o necessitado. E, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o repreendeu pela pequenez de sua fé. Isso porque Pedro duvidou. Então, os dois subiram no barco. O vento se acalmou. Os discípulos adoraram Jesus, reconhecendo-o como o Filho de Deus. Os ensinamentos do texto são de suma importância para as nossas vidas hoje também. Nunca estamos sozinhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aquele a quem pertencemos na nova vida, Jesus, está sempre de olho a nos cuidar, livrar de situações, libertar, salvar. Na Bíblia, encontramos 138 citações onde aparece a palavra livrar. De Gênesis 19, 17, a 2 Pedro 2,9, ou seja, lá do início da Escritura, há quase o final, antes um pouco das cartas de João e Apocalipse, 2 Pedro 2,9, o Senhor sabe livrar da provação os que lhe pertencem.
E ele o faz com poder e amor. Os que lhe pertencem o conhecem, pois as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. As ovelhas o seguem, pois só nele há salvação e vida eterna, conforme a Escritura nos diz em João 10, 27. Desde a revelação de Deus lá a Moisés, na sarça ardente, revelando-se como aquele que estava dizendo para Moisés para liderar o povo de Israel na saída do Egito, quando Deus disse: eu sou. Israel não tem dúvidas, e nós também não temos dúvidas de quem é Jesus. Jesus, e nele é que encontramos socorro bem presente em nossas dificuldades, angústia e dor, conforme o Salmo 50, versículo 15. Pedir a ele é certeza de livramento e de bem-estar. Estando nós em terra, no mar ou no ar, nada foge aos seus olhos, olhos de amor e olhos de graça para todos nós pecadores. Aquele que foi ao encontro dos seus discípulos em nosso texto no meio do mar da Galileia, entre as 3 e 6 horas da madrugada, é aquele que não poupou a sua vida por toda a humanidade, para com sua morte na cruz e sua vitoriosa ressurreição, oferecer perdão, vida e salvação. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O exemplo de Jesus em subir ao monte para orar nos ensina também a sempre juntar as nossas mãos em oração. Nessa comunicação com Deus, pois Ele nos fala em sua palavra e nós falamos a Ele na oração. E 1 Tessalonicenses 5,17 nos lembra: orem sempre. Que a sua palavra, a palavra de Deus, seja sempre o que mais gostemos de ouvir neste mundo. E oportunidades, desde o nosso leito ao despertar para mais um dia, reconhecendo as bênçãos de Deus e a misericórdia do Senhor em nossas vidas, ou ao descansar, ao deitar, reconhecendo as suas bênçãos durante o dia e a oportunidade de descansar também, protegidos e guardados por esse Senhor. Não desprezemos também a oportunidade da palavra remota, como temos em nossos cultos, e este é um exemplo. Mas também que, sempre que pudermos, estejamos nos cultos presenciais, onde temos o que Deus nos oferece pela sua palavra e sacramentos, e possamos adorá-lo, glorificá-lo, cantar louvores, orar, e a oportunidade maravilhosa que precisamos lembrar do que Ele nos oferece, a Santa Ceia. Não podemos nos esquecer também que temos o congraçamento, a comunhão, na ceia do Senhor e também entre as pessoas no conviver na igreja, mesmo que ainda seja dentro dos protocolos relativos à Covid-19, mas já aquecendo bem as relações de que todos nós tanto precisamos. Compartilha tudo o que vimos e ouvimos aqui. E sempre do que tu tens a partir da palavra de Deus em tua vida, na família, na igreja e na sociedade também. Porque o Evangelho Salvador de Jesus, Ele quer que seja anunciado por todo o mundo. Pois deste Evangelho, dele, de Jesus, precisamos todos nós. E assim nós fortalecemos a nossa fé com esta mensagem maravilhosa do Evangelho. Podemos anunciar esta mensagem a outros também que ainda não conhecem a mensagem da salvação. E podemos também
anunciar para que aqueles que já conheceram e se afastaram possam voltar também ao Salvador Jesus por esta mensagem do Evangelho Salvador. Que nossa súplica ao nosso Deus, depois de um texto tão maravilhoso e oportunidade também de vermos, ouvirmos ou lermos a carta também que o apóstolo Paulo ora pelos cristãos, podemos pedir ao nosso Deus em súplica: Senhor, aumenta a nossa fé. E dá vontade também para que nós possamos cada vez mais viver de acordo com a tua santa vontade que nos ensina e compartilhar desta mensagem para o mundo. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Nossa oração geral, como sempre fazemos, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que tem nos dado, especialmente nos conservado na fé em Jesus, o nosso Salvador. Também a vivência, que Deus nos ajude a viver uma vida de amor, conforme Ele quer, ama o teu próximo como a ti mesmo. Também que possa nos abençoar em toda a nossa vida, na nossa família, também em relação ao convívio da igreja e na sociedade em geral, com os dons e capacidades que Ele nos deu. E desta forma também anunciar, compartilhar este Evangelho que nos traz perdão, vida e salvação. Nós, de uma forma geral, queremos nos lembrar das pessoas com necessidades, especialmente também as pessoas com Covid, nos lembrar das famílias, nos lembrar também da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo em geral. Entregar tudo nas mãos de Deus e pedir que Ele continue a nos abençoar até o dia que Ele vai nos convidar para que habitemos com Ele eternamente no céu. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, como é bom saber que Tu sempre estás olhando para nós. Isso é maravilhoso, porque não há lugar em que estejamos que Tu não estás, com Teu amor e graça, nos cuidando e nos ajudando, nos guiando, nos protegendo, mostrando o caminho por onde devemos andar. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos para que sempre olhemos para esta palavra. Que maravilhoso, Senhor, olhar para um texto assim como o de hoje e ver quão maravilhoso és Tu em Teu amor, graça e misericórdia para com os Teus filhos e filhas, e assim Tu és nas nossas vidas também. Senhor, faz-nos reconhecer que somos pequenos de fé. Assim como Pedro e os discípulos, naquele pavor todo naquela situação. E quantas vezes, quem sabe, Senhor, em nossas vidas nós estamos de igual forma, agindo quando nós deveríamos confiar em Ti. E como diz o final do Evangelho de Marcos, eles não tinham entendido ainda a multiplicação dos pães. Senhor, e peixes, Senhor, bondoso Deus, faz-nos entender e compreender, abre sempre a nossa mente, para que não estejamos de mente fechada e, desta forma, deixemos de confiar em Ti. Somos agradecidos porque já desde o santo batismo Tu nos abriste o nosso coração e mente. Teu Santo Espírito habita em nós e faz-nos reconhecer sempre o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia e permanecermos fiéis na fé todos os dias de nossas vidas. Olha com Tua bondade e misericórdia para dias difíceis que passamos, especialmente de pandemia, e ajuda-nos, Senhor, para que nós, confiantes em Ti, amando uns aos outros, nos ajudando mutuamente, possamos seguir adiante e especialmente, Senhor, em todos os sentidos, desde o testemunho do Teu amor, desde também o que possamos fazer para ajudar o nosso próximo, também nas necessidades corporais de que as pessoas, todos nós, precisamos. Sabemos que todas as dádivas vêm de Ti, sabemos que todos os dons vêm de Ti e ajuda-nos a viver conforme a Tua vontade, repartindo este amor para o mundo.
Olha com tua misericórdia e graça para os tempos difíceis que vivemos. Recupera as pessoas das necessidades. Abençoa os profissionais todos da área de saúde com o seu empenho para salvar vidas. Abençoa todos os governantes do mundo, Senhor, para que tenham discernimento e possam, com justiça que vem de Ti, aprendendo de Ti, poder governar nesse mundo com sabedoria. Bondoso Deus, guarda-nos na fé em Teu Filho Jesus e, por fim, recebe-nos na bem-aventurança eterna. Bem como não podemos nos esquecer de que Tu dês consolo e conforto àqueles também que, enlutados, perderam seus entes queridos, mas podem confiar na ressurreição e na vida eterna. Ouve-nos, abençoa-nos em Tua graça, dá-nos alegria de viver e, por fim, recebe-nos na glória celeste. Por Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, pedimos, agradecemos e louvamos. Amém. Esse é um momento que a gente sempre faz o agradecimento a todos que, de uma maneira ou de outra, colaboraram para que o nosso culto fosse organizado e pudesse ser levado a efeito. Também agradecemos de uma maneira toda especial aqueles que colaboraram trazendo gêneros alimentícios para cestas básicas, que agora, nessa semana, foram novamente distribuídas para muitas pessoas nas suas necessidades. E fica a ideia, se você não participou essa vez, ou se participou, volta a participar de novo. As pessoas estão precisando, ou passa a participar, para que mais pessoas possam ter a oportunidade também de uma melhoria nas questões do pão nosso de cada dia. Também dizer para você, volta a estar conosco no próximo sábado, 19h15. E, querendo estar no culto presencial, na comunidade São Paulo, da Vila Fátima Cachoeirinha, aos sábados, ou seja, sempre às 7h, às 19h, e domingos de manhã, na segunda comunidade Bom Jesus, às 9h da manhã. Deus possa abençoar a tua semana, o sábado, o final dele, o domingo, e também a semana, e compartilha dessa mensagem da salvação com outras pessoas. Queremos ainda orar o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, e depois estender também a bênção do Senhor a você, e terminar com louvor, honra e glória ao nosso Deus, lembrando-se que Cristo Deus Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade na unidade, é a nossa alegria de viver. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto, então, com o hino 291 do Inário Luterano.